Oi, gente, meu nome é Marcos Fox, esse é mais um vídeo no meu canal. O título do vídeo é Ninguém Se Importa Com Você, parte 2. Eu fiz esse vídeo em 2023, foi o meu segundo vídeo do meu canal na época, e eu fiz ele, entendeu? Pra mim foi um dos vídeos mais importantes, e eu tô falando que eu vou fazer ele. Alguns inscritos até me cobraram, Marco, cadê aquele vídeo que você ia fazer? Então, finalmente eu vou fazer ele. Cara, ninguém se importa com você, ninguém se importa comigo, ninguém tá nem aí se você tá com fome, se você tá com dor de cabeça, se você tá com dor de dente, se você tá doente, ninguém se importa com você. E ouvir isso, ó, calma, maravilhoso. Quando você entende que você é insignificante, o mundo fica maravilhoso, o mundo fica leve. Você não é nada, você não é ninguém tá nem aí pra você. Ah, que estão falando de mim, late que eu tô passando. Quem tá falando de você? Isso é coisa da sua cabeça. Não, existe sim pessoas que falam da gente sim. Ah, Marco, você fala que ninguém se importa comigo, mas por que meus vizinhos se importam? Porque eles querem medir sua vida com a deles, entendeu? Por isso que tem tanto vizinho que se incomoda ali com outro vizinho. É porque eles querem medir a sua vida com a deles. Entendeu? Ele não se importa com você no sentido de te ajudar. Pera aí, o Marco tá passando dificuldade, vamos doar uma cesta básica pra ele? Não, ele não se importa com você nesse sentido. Ele se importa no sentido de te puxar o teu tapete. Se você se destacar, se você for promovido lá no teu trabalho, se você comprar um carro novo, aí tá incomodando eles. Aí eles vão fazer alguma coisa, montar uma emboscada, vão te atrapalhar, entendeu? Ela não se importa, ela se importa pra te prejudicar. Por isso que você vê lá no teu story, lá você posta um story, aí tem sempre uma pessoa vendo teu story toda hora. Se você vê o story, já aconteceu de eu ver o story da minha mãe, e sem querer foi pro outro story dos outros. Falei, caraca, eu não queria ter visto o story da fulana. Mas aí eu não vi mais, entendeu? Vi naquela vez só. Agora, a pessoa todo dia vê o seu story, todo dia, e não curte nada. Não curte nada. Aí você postou o story 2 horas da madrugada, e ela foi a primeira a visualizar. Todo dia é por causa de inveja, mede a sua vida com a dela, quer saber, entendeu? Então, gente, as pessoas se importam com a gente para nos prejudicar. Você tá entendendo? Ninguém tá nem aí pra você. No dia, se você morreu hoje, amanhã você cai no esquecimento. Vão falar de você sim. Sabe quem morreu? Quem? O Marcos morreu. Um Marcos? Marcos Fox? Mentira, aquele garoto lá do YouTube morreu? Mentira. Vão falar de mim sim. No primeiro dia vão falar de você. Só que no dia seguinte já é outra notícia. Vivemos num mundo globalizado. É notícia o tempo todo. É tanta informação que a gente fica doido. É muita informação. Então, morri hoje, amanhã já é outra notícia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então ninguém vai falar de você amanhã. A minha avó, eu falo sempre da minha avó aqui, minha avó foi uma pessoa muito importante pra mim. Quando minha avó morreu, gente, eu vi ela na cama do hospital, ali na cama, ela morreu em casa, então eu vi ela ali. Aí teve, quando eu cheguei já tinha gente lá, vizinho, sem noção, entrando na casa da minha avó, e eu anestesiado com o impacto da morte da minha avó, falei, meu Deus, minha avó morreu. Eu não acreditava naquilo, porque minha avó estava viva, eu falei, não, o que está acontecendo, gente? Peraí, quem são essas pessoas? Os vizinhos sem noção, são sem noção, entrando na minha casa, da casa da minha avó, morta, querendo ver minha avó morta. Gente, eu falei, gente, o que está acontecendo? Foi muita informação para mim, e eu ali, em estado de pânico, eu tava anestesiado, foi um impacto, é um impacto, uma pessoa que você ama morreu. Pronto, uma pessoa que você ama, imagina, sua mãe morreu. Gente, é um choque. Só quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, é um choque. Então você é muita informação, o que tá acontecendo? A ficha não cai. Aí tá, minha avó foi enterrada no dia seguinte. E uma falsa. Minha avó, gente, era pau pra toda a obra. Ela nem te conhecia, mas ela ia te ajudar. Apareceu gente no enterro da minha avó falando assim: ah, essa mulher foi maravilhosa pra mim, ela me ajudou, ela me deu um dinheiro, tava precisando. Gente, ela ajudava as pessoas. E se fosse criança, ela ajudava mais ainda. Parente, minha avó tinha uma adoração pro parente. E eu não gostava deles. E ela, nossa, eu amo meus parentes. Ela era assim. Ela ajudava todo mundo. Aí no dia da morte da minha avó, gente, foi muita gente. Gente, foi muita gente. Ela era muito querida. E tava os parentes lá. Uma lágrima de crocodilo. Aí eu chorando assim pela morte da minha avó, eu não acreditei. Gente, pra vocês terem noção, eu não aguentei ver ela sendo enterrada. Eu não aguentei ver porque era muito agarrado com a minha avó. Eu entrei em depressão. E aí tá, aí cheguei em casa, era umas 3 da tarde. Aí tomei banho, a minha mãe vai na igreja. Eu falei, mãe, eu vou ir. Aí, era mais 5 horas, eu já tava me tomando banho. 6 horas eu fui pra igreja. Meus parentes moravam aqui perto de mim. Quando eu saí pra ir pra igreja, eles estavam comemorando, fazendo churrasco, bebendo cerveja. E eles estavam no velório da minha avó. Tipo, oi? Tudo bem, eles não são obrigados a sentir a dor dela, que a dor era minha. Poxa, mas a minha avó era muito boa. Vamos ter respeito aí pela tia Bel, gente. A tia Bel foi muito maneira, a tia Bel ajudou muita gente. Não, eles comemoraram. Eu não tô falando que eles tinham, a dor era minha. A dor era minha, das filhas dela, que é minha tia. Não era deles, mas poxa, vamos respeitar. O neto dela era agarrado com ela, mora aqui do lado da gente. Vamos respeitar. Não, ninguém. Porque assim, gente, se você morrer vai ser a mesma coisa, ninguém tá nem aí. A vida é você por você. Silvio Santos morreu, gente.
Gente, Silvio Santos, mais de 6 década na TV, gente. Ninguém falava mais no dia seguinte. Se o Silvio Santos, bilionário, um apresentador de TV, extremamente famoso, ninguém falou no dia seguinte. Você quem? Você que mora no Chique Chique Bahia, alguém vai falar de você? Você que mora em favela do Rio de Janeiro, alguém vai falar de você? Ninguém vai falar de você. Você não é nada, gente. Quando você, como eu falei, quando você entende que você é insignificante, o mundo fica leve. Depois que eu entendi isso, pronto, voei. Eu saí pra viajar. Cara, ninguém tá nem aí pra mim. Cara, foda-se. Isso é maravilhoso. É como se você tirasse uma mochila de aço das suas costas. Pera aí, ninguém tá nem aí pra mim, então eu posso fazer isso. É isso. Pronto, você acorda. Foi assim que eu me curei da depressão. Eu cheguei na igreja com depressão, o pastor falou, ninguém se importa com você. Eu, gente, parecia que ele tava falando pra mim, e não era pra mim, parece que ele tava contando a minha história, e eu falei, é isso, eu tomei um choque, parece que eu ganhei um soco na cara, mas foi maravilhoso, porque eu acordei, não peço nada a ninguém, passo minhas dificuldades sozinho, não peço nada a ninguém. Ah, teu vizinho ali tem carro, pede carona a ele, duvido. Eu moro na favela, eu subo a favela a pé, desço a pé, subo a pé, desço a pé. Ando 5 quilômetros, não importa, não peço carona, não peço nada a ninguém. Se eu não tiver dinheiro, eu não pego ônibus. Eu dou um jeito. Entendeu? Eu dou um jeito. É isso, não pede nada a ninguém, gente. Ninguém ajuda ninguém e ninguém tá nem aí pra você. Eu fui trabalhar de guardião de piscina, é porque eu sou guardião freelance. E o guardião faltou. Aí meu telefone, aí tava eu tenho uns grupos de WhatsApp de guardião de piscina. Aí tinha um cara aqui, precisa de guardião, era no meu bairro, de ficar de 11 horas da manhã até 5 da tarde. Aí eu falei, poxa, eu moro aqui, pertinho da minha casa. Aí eu fui. Fui lá, fiquei lá. Ele me pagou R$ 120, mas não era 120, eu cobro 150, mas tudo bem, fui. Aí eu falei assim, poxa, dá pra me ganhar mais um dinheirinho, vou pro iFood. Aí peguei minha bike, meu bilhete único deu problema. Meu bilhete único deu problema na hora que eu ia trabalhar. E eu não sabia. E eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Aí fui pro iFood, saí da Zona Norte e fui pra Zona Sul de bike. Já tava cansado, porque já tinha trabalhado na piscina. Eu fui pro iFood. Isso, se eu não me engano, foi terça ou quarta-feira, não me lembro. Foi terça ou quarta. Aí fui pro iFood. Gente, de repente começou a cair um pé d'água. E eu trabalhando. O iFood bota uma promoção. Pra quem não entende, só quem trabalha em iFood sabe sobre a promoção. Aí eu comecei, trabalhando, rodando, chovendo. Gente, eu sem capa de chuva, uma luta. Nesse dia eu fiz 130. 120, 130, R$ 150 em um dia. Ok. Aí minha última entrega já ia dar meia-noite. O metrô fecha meia-noite. Aí eu falei assim pra garota da loja. Falei, poxa, eu tenho R$ 5 no Pix. Se eu te dar, eu tenho dinheiro aqui no Pix, R$ 5 da passagem. Se eu te dar 5 reais no Pix, você me dá R$ 5 na mão para me pegar o ônibus? Ela não tem não. Falei, gente, aí eu calculei assim, poxa, uma loja que deve faturar ali 5 mil, 8 mil reais por dia, não tem R$ 5. E eu não tô pedindo a ela, eu ia trocar o Pix pelo dinheiro. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu já tava cansado, desde 11 horas trabalhando. Aí fui da Zona Norte pra Zona Sul de bike. Não sei lá quantos quilômetros, já tava cansado. Como é que eu vou voltar tudo de novo chovendo? Falei, e agora? Aí veio na minha cabeça, metrô. Pega o metrô, vai no metrô, veio uma voz na minha cabeça. Falei, será que o metrô aceita Pix? Aí bati a bike lá, essa bike que eu pago por semana, e fui no metrô. Chegando no metrô, eu falei assim, aceita Pix? Ela aceita. Eu falei, caraca, veio um alívio, gente. Você não tem noção. Aí paguei no Pix, cheguei no meu bairro tava tudo seco. Na Zona Sul chovendo e aqui no meu bairro tudo seco. Eu fiquei calculando, caraca, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra ninguém, né? As pessoas só pensam nela. Cara, gente, ninguém tá nem aí pra você, sério? E já aconteceu isso também, aconteceu comigo na Barra da Tijuca. Eu contei isso no Ninguém Se Importa Com Você, parte 1. Eu tava na Barra da Tijuca, o meu ônibus, o último ônibus era 8 horas, eu saí do trabalho, era 10 horas. Eu falei, meu Deus, e agora? Gente, todo mundo pegando seu jeito ali, Uber. E eu fiquei no ponto sozinho. Já era de 10 horas da noite que eu saí, eu fiquei no ônibus 1 hora da madrugada. Só eu. Aí, algumas pessoas saíram do shopping. Quem é do Rio de Janeiro conhece o shopping Via Parque. Alguns funcionários estavam saindo. E foi nessa hora que eles fizeram o sinal. Aí eu falei assim, é agora ou nunca. Ou eu peço carona ou eu tô lascado. Eu falei, motorista, pelo amor de Deus, eu tô aqui, meu ônibus já passou. Você pode me dar uma carona até a Bom Sucesso, ali eu me viro. Aí ele foi, deixou eu entrar. Cheguei em Bom Sucesso, ali na zona norte do Rio. E peguei uma rua extremamente deserta e peguei outro ônibus. Que já tinha um ônibus, os R$ 5 que estavam no meu bolso, eu paguei outro ônibus. Senão eu não ia chegar em casa, ia ficar lá, ia ter que dormir na rua. Porque ninguém tá nem aí pra ninguém. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ninguém se importa. Ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra você. É difícil, dói dizer isso. É verdade, o mundo tá... Gente, o mundo como que tá?
As pessoas não estão nem aí pra ninguém. Se você morre ali na rua, sofre um acidente, as pessoas ficam filmando. As pessoas não têm empatia pelo próximo. Eu tenho minha mãe, eu tenho Jesus, claro, eu tenho Deus, eu creio muito em Deus, eu tenho uma fé inabalável em Deus. Mas eu tenho minha mãe. A minha relação com a minha mãe é muito saudável, graças a Deus. Tem filho que não tem relação com a mãe boa, mas eu tenho, graças a Deus. Mas a minha relação com a minha irmã é boa. Com meu padrasto também é bom. Com meu irmão, que eu já falei dele aqui. Então, a minha relação com a minha mãe é muito boa. Mas eu não tenho filho. Então, se eu perder minha mãe, eu vou me sentir, tipo, sozinho. Eu estava em São Paulo. E minha mãe... Você já tá no hotel já? Enquanto eu não chegava, ela não parava de mandar mensagem. Eu vou pro iFood, às vezes eu venho 2 horas da madrugada. Marquinhos, você já chegou? Aqui é Marquinhos. A gente me chama de Marquinhos. Marquinhos, você já chegou? É a única que manda mensagem pra mim. Se ela partir, eu vou ficar... Caraca, claro, eu tenho Deus, mas, tipo, ninguém vai mais mandar mensagem pra mim. Porque quem me manda mensagem pra mim é só ela. Eu só tenho ela, entendeu? Então, se eu perder minha mãe, eu vou... Cara, aí vai cair... Já caiu minha ficha que eu tô sozinho, mas se eu perder ela aí... Porque ela é meio que um porto seguro, eu tenho ela aqui. Mãe, tô pensando nisso, entendeu? Eu tenho ela. Se eu não tiver mais ela, eu falo, aí vai cair a ficha que eu não tenho ninguém. Entendeu? Então, gente, ninguém se importa com você. Quantas mensagens você recebeu no Ano Novo, no Natal? Quantas? Quantas mensagens? Quantas mensagens você recebe no seu aniversário? Quantas? Ninguém tá nem aí pra ninguém, gente. As pessoas só pensam nela. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Você tem que entender que quando você vencer, chegar no sucesso, não deixe essas pessoas se aproximar de você. Cuidado com quem se aproxima de você. Nunca estava perto de você. Nunca ficou perto de você, nunca te procurou. Ah, mas é meu parente. Nunca te procurou? Nunca te procurou. Agora, de repente, sua vida muda e se aproxima de você. Então, ninguém se importar com você, isso é ótimo. Porque se a sua vida mudar, porque nada pra Deus é impossível, o mundo não gira, o mundo capota. Só se a sua vida mudar, você vai ver. Ué, tá se aproximando de mim por causa de quê? Eu já fiz um vídeo. A única parte boa de ser pobre é que você vê quem é quem. Entendeu, gente? Então, gente, é isso. Isso é maravilhoso. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Como eu falei, pra te prejudicar vai vir um exército, uma multidão de pessoas, o Rock in Rio lotado, vai vir um Maracanã cheio, fazer fofoca de você. Olha lá, fulano chegou tarde hoje. Cara, vai vir uma opção de pessoas, sério. Mas pra ajudar não vai vir ninguém. Então, gente, é você por você. E quando você entende isso, você fala, é isso, eu tenho que me virar. Se eu vencer na vida, a culpa é minha. Se eu não vencer, a culpa também é minha. E aí você se liberta. Ah, tá falando de mim? Foda-se. Ah, tá falando... Foda-se. Tô nem aí. Foda-se. É isso, foda-se. Tô nem aí, tá falando de mim. E é isso, gente. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não gostou, não deixa like. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.